VWeb System Treinamento Web. O barramento em Nova Bus. Treinamento nível 2. Conteúdo: cuidados na instalação, instalação de periféricos, alimentação de periféricos, instalação de sensores. Cuidados na instalação. O comprimento dos cabos. A soma do comprimento de todos os cabos utilizados no barramento deve ser menor do que 900 metros. No exemplo, a soma de 100, 130, 70, 20 e 80 metros totaliza 400 metros. Instalação dos cabos. Não instale os cabos do barramento junto com cabos da rede elétrica. Utilize tubulações diferentes. E também não passe os cabos do barramento em locais próximos a motores e equipamentos de ar-condicionado. Problemas de conexão. Cuide para que todos os fios estejam bem conectados nos bornes das placas. Cuide da qualidade das emendas, se houver. Quando a central não consegue se comunicar com um periférico, são geradas mensagens de falha para o monitoramento, e a existência de mau contato no barramento ocasionará mau funcionamento dos periféricos. Na prática, é como se o periférico não existisse na instalação. Atenção! Para ter certeza que os fios do barramento estão bem conectados, você pode medir a tensão entre os bornes amarelo e verde do periférico. O valor deve ser em torno de 3,8 volts DC. Instalação de periféricos. Conexão dos periféricos. Os periféricos são ligados ao barramento através dos 4 fios: verde, amarelo, preto e vermelho. Mas atenção! Periféricos que utilizam fonte própria são ligados somente aos fios verde e amarelo do barramento. Exemplo, expansor 16Z. Veja a ligação do expansor 16Z ao barramento. O expansor 16Z tem fonte própria. As entradas AC1 e AC2 são ligadas diretamente em um trafo compatível, conforme vemos na figura. Não ligue os fios vermelho e preto do barramento no expansor. Ligue somente os fios verde e amarelo do barramento. Alimentação de periféricos. Atenção! Cuide para que todos os periféricos estejam com pelo menos 11,5 volts ou mais nos seus bornes vermelho e preto. Quando a tensão nos fios vermelho e preto, medida nos bornes do periférico, está abaixo de 10,5 volts, pode haver instabilidades no barramento, gerando falhas ocasionais que comprometem o funcionamento do sistema e aumentam os custos de manutenção. Em instalações com grandes distâncias, a queda de tensão nos fios vermelho e preto pode ser maior do que o periférico aceita para poder funcionar. Nesses casos, pode ser necessário utilizar fonte auxiliar para alimentar o periférico. Veja o exemplo. A tensão medida entre os fios vermelho e preto do barramento, em um ponto próximo da central, está em torno de 13 volts. Já a tensão medida entre os fios vermelho e preto do barramento, em um periférico distante da central, está em torno de 9 volts, abaixo do limite para operar. Quando utilizar fonte auxiliar,
somente os fios verde e amarelo devem ser ligados ao periférico. A fonte auxiliar deve atender à tensão de alimentação e consumo do periférico. Escolhendo o cabo adequado. Você pode utilizar uma planilha para escolher o cabo adequado. Ela está disponível para baixar no site viewebsystem.com.br, opção Downloads. Como ligar o sistema? Quando todos os periféricos são alimentados pelos fios vermelho e preto do barramento, o sistema é energizado de uma só vez. Mas quando há periféricos alimentados por fontes auxiliares, eles devem ser ligados por primeiro, e só depois a central deve ser ligada. Instalação de sensores. Ligação dos sensores nos periféricos. Os sensores não devem ser ligados nos fios vermelho e preto do barramento. Os sensores podem ser ligados nas saídas mais e comum da central. Importante: verifique se a central suporta o consumo dos sensores. Ainda tratando da ligação dos sensores nos periféricos, é importante lembrarmos que os sensores não devem ser ligados nos fios vermelho e preto do barramento. Nas situações onde o consumo de todos os sensores for superior à capacidade da saída mais da central, deve ser usada a fonte auxiliar, exclusiva para os sensores. Veremos agora a ligação dos sensores no expansor 16Z. Como o expansor 16Z tem fonte própria, os sensores podem ser ligados diretamente em suas saídas mais e comum. Mas verifique se o consumo total dos sensores está dentro do limite do expansor. Agora veremos um exemplo de cálculo de consumo de sensores. A central VW16Z suporta até 1,2 amperes de consumo. Esta é a corrente máxima que a central pode fornecer para alimentar os periféricos do barramento e os sensores alimentados pelas saídas mais e comum. O consumo total da instalação da figura é o consumo dos periféricos mais o consumo dos sensores. Seguindo com o nosso exemplo de cálculo de consumo de sensores, se o consumo dos periféricos é 500 mA, restam 700 mA disponíveis para alimentar os sensores, ou seja, 1,2 amperes de capacidade máxima menos 500 mA igual a 700 mA. Se o sensor IVP utilizado consome 30 mA, é possível instalar até 23 sensores. O cálculo é corrente disponível dividida pelo consumo de cada sensor, ou seja, 700 mA dividido por 30 mA por sensor igual 23 sensores. Recomenda-se, porém, não utilizar a capacidade máxima de fornecimento. Assim, considerando o sensor que consome 30 mA, recomenda-se neste caso instalar até 17 sensores. Desta forma, se houver variações de consumo, haverá margem de folga para evitar que o limite da central seja ultrapassado. Parabéns! Você terminou de assistir ao treinamento InovaBus Nível 2. Mas atenção! Não instale equipamentos sem assistir aos demais treinamentos, InovaBus Nível 1 e InovaBus Nível 3.